Olá, escorpianos! Sejam bem-vindos. Vamos para a leitura mensal de vocês do mês de maio de 2021. Para escorpião, vamos lá. Maio de 2021 para escorpião. Olha a sombra aqui passando. Vamos lá. O que os escorpianos podem esperar aí desse mês de maio? O que tem para acontecer? Nova sombra ali passando. Gente, não se assustem, é apenas uma visita aqui do astral. Vamos lá. Escorpião. Escorpião, o que escorpião pode esperar desse mês de maio? 2 de paus. 7 de ouros. Dúvidas, indecisões. O carro, o arcano do carro. 3 de espadas. E a rainha de copas, representando aí vocês mesmos, a rainha do elemento água, né? Vamos lá. Bom, a gente tem aqui um período, né, onde vocês vêm passando aí por um processo aí de dúvida. Provavelmente vocês estiveram aí em dúvida ou estão ainda em dúvida sobre algum caminho. E o 7 de ouros aqui representando um momento onde vocês pensam do que será que valeu a pena, né, na vida. Decisões, situações, vocês talvez se encontrem numa encruzilhada. O 2 de paus para alguns pode representar talvez uma mudança, tá? Que vocês fizeram ou que estão pretendendo fazer e estão nesse questionamento do que eu plantei, do que eu estou colhendo. Será que valeu a pena? Será que tudo que eu fiz, os meus esforços valeram a pena? Não é um arrependimento, mas é uma reflexão numa questão de maturidade. Eu não vejo um arrependimento, mas eu vejo vocês pensando no melhor caminho a seguir. E se valeu a pena o que vocês fizeram até aqui, a forma como vocês agiram, como vocês puderam lidar aí com os conflitos e com as situações, será que valeu a pena? Será que o que eu plantei e eu tô colhendo são equivalentes? Será que era isso mesmo que eu queria ter colhido agora? Será que foi isso mesmo que eu plantei? Então eu vejo um processo aí de reflexão e ao mesmo tempo de espera, tá? Eu vejo vocês também nessa espera de estarem plantando algo novo e nessa reflexão de será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo que eu vou querer colher no futuro? Eu vejo esse período aí tanto de espera quanto de dúvida, uma certa estagnação, mas uma estagnação com um propósito de transformação interior, tá? Vamos lá. Aí aqui a gente tem vocês, né, com o arcano do carro, o único arcano maior que tem nesse jogo, fala sobre a necessidade de planejamento, de se cumprir aquilo que vocês planejam, aquilo que vocês querem realizar. Nós temos aí um cavalo preto e um branco, representando os instintos, os lados positivo e negativo, e o homem na carruagem, como a nossa mente, como o nosso eu superior, o nosso interior, tendo que dominar todos os nossos impulsos, tanto o que a gente considera como positivo, quanto o que a gente considera como negativo. E também as nossas inclinações, né? As nossas polaridades, yin e yang, energias femininas e negativas, femininas e masculinas, né? Todas essa dualidade que a gente tem na nossa vida cotidiana, na nossa vida presente, em tudo que acontece dentro da nossa rotina, em tudo que acontece nas nossas escolhas, naquilo que a gente faz, tem a dualidade. E eu vejo a necessidade aqui nesse arcano de vocês controlarem essa dualidade, né? De não considerarem nada bom ou mal, sim ou não, vou ou não vou. Esse jogo fala sobre a necessidade de transcender o bem e o mal, o sim e o não, e principalmente se libertar dos julgamentos. O julgamento de bom e mal, de sim e não, é o que traz o conflito. E a gente vê que esses cavalinhos aqui, um olhando para o outro, né? Como se quando eles não estão olhando para frente, quando a gente não tem a nossa vida, as nossas inclinações funcionando a nosso favor, a gente dominando eles, e eles ficam ali indo um em direção ao outro, eles se batem, cara. Vai ter um acidente uma hora, a coisa vai capotar, entendeu? Então a gente tem aqui a necessidade, tem também aqui o elemento da espada, né, que é o elemento ar, na mão desse homem, falando sobre o poder aí de controle mental, racionalidade e planejamento sobre o que vai fazer, o que vai realizar na vida. Então há a necessidade desse controle, desse autocontrole e desse planejamento sobre o que vai acontecer, o que eu quero daqui pra frente. Então eu vejo vocês muito nessa vibe, né? Essas 3 primeiras cartas aqui já me mostram isso, essa vibe assim de futuro, de o que eu tô fazendo no momento presente, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo.
Então eu vejo vocês aqui passando por um processo de transformação interior. Mas talvez, pelo 2 de paus ali já abrindo o jogo, talvez muito indecisos, tá? É um processo de transformação, é um processo de mudança, sim, mas de muita indecisão também. E essa carta aqui traz, né, uma ideia aqui que vocês estão vivendo uma situação de perda, de decepção, de coração partido. Eu vejo vocês sofrendo, né, num sofrimento interior, talvez por consequência de algumas coisas que foram plantadas no passado, de algumas coisas que vocês tentaram dominar com esse arcano aqui do carro, tentaram dominar e não conseguiram. Então eu vejo um sofrimento aqui que podia estar há muito tempo aí guardado dentro de vocês, vindo à tona, né? Algo que estava ali partido, né? O contato com essas emoções se faz presente aqui no elemento água, na rainha de copas, né? Então me parece que vocês há muito tempo não estavam em contato com essas emoções tão intensas que estão vindo à tona agora. E com um grande propósito, que é o propósito do arcano maior central que veio no seu jogo. Controle, autocontrole, dominação, direcionamento aí de vida, né? A gente coloca aí o arcano do carro como o grande direcionador, impulsionador da vida. Então tudo aquilo que vocês desejam realizar, vocês têm que começar plantando essa sementinha internamente, dentro de vocês, né? Não é aquela coisa assim, eu quero fazer alguma coisa, então eu vou começar por fora. Eu vou começar fazendo um hábito, eu vou começar com um hábito. Vou começar com esse hábito aqui fazendo isso. Não. Isso aí vocês vão estar querendo fazer com que o externo mude o interno. E o caminho não é esse. O caminho é o interno mudar a sua realidade. É a sua transformação interior proporcionar a transformação na sua vida, né? Então voltem, tá? Voltem, dê um passo atrás nesse caminho que vocês resolveram seguir de tentar fazer com que as coisas externamente, a sua rotina, o seu cotidiano, o seu hábito, queira transformar você internamente. Isso não vai acontecer. Vocês já tentaram fazer isso. E isso não funciona para você. Você tem que ir na raiz da questão, mudar internamente, controlar a sua mente, entender qual é a raiz desse sofrimento. Onde está a raiz desse sofrimento? E sanando a raiz, você consegue curar o seu coração. Vamos colocar aqui um exemplo, né, de erva daninha. Se a gente tem uma erva daninha na nossa casa e a gente fica ali cortando ela na superfície o tempo todo, todos os dias a gente vai cortando ela não vai parar de crescer nunca. Você vai estar o tempo inteiro tendo que fazer esse esforço de ficar ali cortando ela o tempo todo. E ela cresce, você corta, ela cresce, você corta, ela cresce, você corta. E vai ficar assim para sempre. Ela não vai deixar de crescer. Mas se você arranca ela pela raiz e trata aquele solo, você trata a raiz da questão, você tira a raiz daquilo ali de você e você cuida do solo do seu coração, você não vai mais ter erva daninha. Você começa a plantar ali naquele lugar onde estava crescendo uma erva daninha, você começa a plantar aquilo que você deseja colher para a sua vida. Você começa a plantar flores, frutos, árvores, tudo aquilo que você deseja ver crescer e florescer. E isso acontece com naturalidade. Ao invés de todos os dias você ter que ficar lá, no teu jardim ali, cortando, e tira os bichos, e corta, não sei o quê. Você está ali cuidando da superfície sem trabalhar a essência, sem trazer nada de positivo e de crescimento verdadeiro e real para a sua vida. Então esse trabalho aqui que o carro te propõe agora, que o arcano do carro traz para você agora, ele é fundamental para trazer uma nova vida, uma nova direção, para libertar você do sofrimento e principalmente da dúvida. A dúvida me parece ser uma constante na sua vida. Me parece que o tempo todo a dúvida ela está presente. Será que eu deveria ter ido por ali? Será que eu devo ir por aqui ou devo ir por ali? Então, quando essa dúvida ela for embora, né, de você, quando você sentir que realmente você está ali cumprindo o seu propósito e nada acontece por acaso, você vai entender como entrar em contato com as suas emoções de uma maneira saudável, de uma maneira boa, de uma maneira que te faça crescer, evoluir, amadurecer, e não mais de uma maneira que te machuca, que te fere. Então eu vejo aqui você, escorpiano ou escorpiana que está me assistindo, sofrendo toda vez que você entra em contato com as suas emoções, né? Isso sendo um martírio para você. Então, esse jogo ele chama você a isso, a você trazer uma nova direção para a sua vida, porque me parece que tudo que você fez até agora, cuidando aí desse matinho só aparando as arestas, não tem funcionado. Tá te desgastando cada vez mais, porque cada vez mais você tem mais ervas daninhas, você tem mais
as coisas estão crescendo de uma forma mais desenfreada para você, você fica ali naquela tensão o tempo todo, tentando cuidar da superfície, tentando controlar as suas ações, a sua reação àquilo que te acontece. Quanto mais você tenta controlar a sua reação a isso, mais você se distancia do seu propósito, porque você está constantemente tenso, constantemente pensando, não, mas e se eu fizer isso? Se acontecer isso comigo, o que eu vou fazer? E se tiver isso, o que eu vou realizar? Como é que eu vou lidar com tal coisa? Então, esse jogo ele serve para você se atentar à raiz das questões, procurar trabalhar essa raiz dessas dúvidas, desse sofrimento, dessa insegurança, dessa constante, será que eu deveria ter feito isso ou feito aquilo? Né? Para quem tiver interesse, a gente pode fazer um trabalho, eu posso fazer um trabalho com você na mesa quântica, tá? Só dá uma olhadinha na descrição ali, tem o agendamento ali para você agendar, fazer uma mesa quântica para te ajudar na raiz dessas questões emocionais, situações traumáticas para você que podem aí vir à tona em situações pequenas, como gatilhos, né? Volta e meia os gatilhos vêm aí e trazem à tona essas situações para você. E isso precisa ser trabalhado com profundidade, porque é lá que te machuca, né? E aí quando acontece alguma coisa que está fora do seu controle, você tenta colocar isso para fora. Você machuca todo mundo que está à sua volta. E você esconde isso numa personalidade que não é sua, que não faz parte do seu eu interior, que não faz parte do seu eu superior. Você fala, mas isso aqui, esse temperamento, né? Eu machuco os outros assim porque eu sou escorpião, eu sou de escorpião, é o meu ferrão, meu veneno. Não é. Não é. Pessoas de escorpião são muito intuitivas. São pessoas que vieram trabalhar o lado sombrio das suas emoções para encontrar a maior plenitude possível dentro disso. Escorpião rege a casa 8, que é a casa da espiritualidade, uma casa de grande espiritualidade, de grande ascensão espiritual. Então o teu caminho não é ficar dando ferroada nos outros por aí, não. O seu caminho é de autoconhecimento, de ascensão espiritual, de reconhecimento que o seu interior, o seu ser é espiritual, tá? Então vamos lá, tirar um aconselhamento aqui, além dos que eu já dei, né, do que esse jogo aqui já deu para você. Para alguns aqui fala sobre uma escolha muito difícil e que por medo e por receio vocês podem acabar escolhendo o que é mais seguro e depois ali se frustrando, sofrendo aí. Esse jogo fala sobre traições também, ser traído por você mesmo, ser traído por outras pessoas. Então você pode aí por medo estar escolhendo um caminho que vai levar você a ter o seu coração partido. Então não faça suas escolhas por medo ou por receio, faça suas escolhas com amor. Então vamos lá. Conselho aqui para quem é de escorpião, 3 cartinhas. 6 de paus, vitória e sucesso. O arcano 11, né, que é na verdade ele seria o 8, né, no tarô tradicional, mas é aqui a justiça, o arcano da justiça, que aqui fala sobre equilíbrio, né, balance. E mais uma. Olha, o arcano 14, aqui fala sobre paciência. E olha que coisa engraçada, tem uma florzinha florescendo do interior da pessoa. Um lírio. Um lírio da paz florescendo do interior. Eu dei alusão aqui de jardim, né? E vem esse exemplo aqui de uma flor. Bacana. E esse arcano é o arcano da temperança, né? É o arcano, o grande arcano aí da cura das emoções, da cura interior. Então a gente vê que vocês, num processo aí de triunfo sobre os desequilíbrios e as desarmonias da vida, promovendo aí um processo de cura interior, de paciência, de cultivo aí do seu coração, das suas emoções, do seu jardim, né? Então o conselho é esse: triunfe sobre as suas inclinações negativas, triunfe sobre a sua própria vida, encontre o seu equilíbrio e vá em frente com amor e com paciência com você mesmo. Floresça aí a paz, a harmonia. A gente tem aqui também no chapéu dessa pessoa ali, né, na cabeça, no campo áurico mental, tem aqui as fases da lua. E na mão, olha que engraçado, é uma semente. É uma semente na mão de onde floresce essa flor e todas as energias do universo ali, das emoções.
Então tá na hora ali de realmente encontrar a raiz, né, da questão. Tô dando um alerta aqui de bateria fraca, né? Mas vamos continuar. A gente vai tirar aqui... Na verdade, esse jogo fala muito sobre tudo que eu falei, né? Nesse jogo aqui. Esse conselho fala muito sobre isso. Triunfar sobre as desarmonias, as inclinações negativas, as dúvidas, as descrenças. Vamos tirar aqui um hábito, né? Para os escorpianos. Vamos lá, que hábito eles podem ter aí nesse mês? Que possa aí servi-los de uma maneira harmônica, que eles possam ter aí o auxílio para lidar com o que esse jogo apresentou aqui para eles. Sempre o jogo de escorpião é uma coisa muito intensa, né? Muito ali emocional. Eu vejo vocês ali sempre muito, apesar de envolvidos ali com as emoções, querendo sempre suprimir, controlar aquilo ali, né? Coisa muito intensa. Vamos lá, 2 cartinhas. Be still, que é você permanecer ali no seu lugar. Permaneça onde você está, fica paradinho, quietinho. Tire momentos para você ficar ali, ó, na sua. Tô aqui na minha, curtindo o meu momento, minha vibe. Be still. Mais um. Se conecte com cristais. Fazer cristaloterapia, né? Se conectar aí com cristais, com energias da terra, da natureza. Vai fazer muito bem a vocês nesse processo, tá bom? A gente vai tirar também aqui uma mensagem do oráculo, né? Ele se chama Oráculo Terapêutico dos Acordos Espirituais. Olha quantas mensagens tem, bastante cartinhas. É uma cartinha bem fina, então tem bastante aqui. Vamos tirar aqui uma cartinha para os escorpianos. Esse oráculo aqui, ele não fala sobre um acordo espiritual que você tem que ter com o oráculo, ou com Deus, ou com qualquer outra pessoa. É um acordo para você. É um acordo com você mesmo, né? Seu compromisso interior. Vamos lá. Vamos ver qual é a mensagem que esse oráculo tem para os escorpianos nesse mês de maio. A vida sorri para você. Aceite e aproveite cada oportunidade de mudança para melhorar como pessoa. Então é bem o que a gente vem falando sobre esse processo de crescimento, de evolução, da sua melhora como pessoa, de você estar em paz e bem com você mesmo, com você mesma, tá bom? A vida sorri para você. Aceite e aproveite cada oportunidade de mudança para melhorar como pessoa. Então é isso, meus queridos escorpianos. Eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa consulta. A gente se vê no mês que vem para mais previsões em junho, né? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.